Bom dia. Graça e paz, igreja. Você recebe essa graça e paz de Deus no seu coração? Que noite gostosa. Você está tendo uma noite gostosa? Na presença de Deus? Sensacional aqui a entrega da vida ao Senhor Jesus, da vida da Érica, do André, né? Eu fiquei olhando e imaginando o dia que eu vou ver o meu filho tendo o encontro pessoal dele com Jesus. E me questionei ali, em alguns momentos, o que eu faço com o meu filho quando eu trago ele para a igreja. Se eu deixo ele correndo para lá e para cá, e muitas vezes eu me pego nisso, deixando ele livre demais dentro da igreja. É claro que a gente não pode colocar a criança para viver uma vida de adulto. A criança, ela é diferente. Mas, querido, nós como pais, o que nós esperamos dos nossos filhos aqui? É claro que o ambiente da igreja tem que ser agradável para ele tem que se sentir muito bem, à vontade. Mas, querido, nós como pai, como mãe, nós precisamos dar amor o suficiente para ele, na mesma intensidade que nós damos os limites para ele. E às vezes eu me pego deixando meu filho correndo por aí à toa, sem ligar, sem trazer, ajudá-lo a criar uma consciência do lugar onde ele está. E eu quero dar os parabéns aí para o André, para a Érica, porque isso aqui que aconteceu hoje, André e Érica, é só uma expressão do que eles têm visto em casa. É uma expressão do que eles têm visto em casa. É uma expressão de pai e mãe que tem buscado a Deus. Então, é algo a fazer, nós que somos pais, né? Eu que sou pai, é algo a nos fazer pensar, né? O que nós estamos fazendo com nossos filhos aqui na igreja? Vamos deixando eles para lá e para cá soltos? Eu vim buscar a Deus e o meu filho fica solto. Era isso que eu estava fazendo. E hoje Deus chamou a minha atenção. E que bom, né? Que Deus faz isso, né? Deus é pai, Ele nos chama a atenção e como bons filhos, vamos recebendo as repreensões de Deus, amém? Vamos falar hoje mais um pouquinho como ser como Jesus? Você me permite hoje? Hoje eu não quero pregar, hoje eu quero ser um professor aqui. Posso? Você me permite? Posso dar uma aula aqui hoje? Então, não espere pontos de uma mensagem, de uma pregação. Queremos desenvolver aí um pensamento e quem sabe esse pensamento nos leve aí um degrau acima do nosso entendimento de ser como Jesus. Então, se você gosta de anotar a mensagem, você que gosta que traz aí o seu papel, a sua caneta para fazer a anotação, que gosta de anotar no seu tablet, no seu celular, gosta de anotar a mensagem para ficar meditando nela durante ao longo da semana, coloque lá, ser Jesus, ser com Ele. Jesus, ser como Ele. Para isso eu quero que você abra comigo a Bíblia na carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, a partir do verso 45. Nós vamos falar um pouquinho. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Há uma riqueza de conhecimento nesses versículos onde nós vamos ler, e eu poderia dar vários nomes para essa mensagem. Eu poderia dar o homem do céu, eu poderia falar sobre trazer a imagem do celestial, eu poderia falar sobre vários outros temas. Mas como nós estamos falando sobre a nossa declaração de missão, a nossa declaração de missão da nossa igreja é Jesus, ser como Ele e servir como Ele. Vamos fazer de novo? Jesus, ser como Ele, servir como Ele. Se alguém te perguntar, conversando com o pastor Arno essa semana, ele disse que foi lá uma equipe lá da Neuza Etioca, lembra que eu tinha te falado, pastor Arno? Foi lá uma equipe da Neuza Etioca fazer um treinamento de libertação ali na igreja de Curitiba. E pessoas de alto nível de conhecimento, entendimento, e eles sentaram numa mesa lá com o pastor Arno e falaram assim: pastor Arno, em 2 minutos, fale
para nós sobre a visão da sua igreja e a sua declaração de missão. Se você fosse cercado por uma pessoa dessa, que perguntasse sobre a visão, qual é a visão da sua igreja e qual é a declaração de missão dela, você saberia dar a resposta, não é? Qual que é a nossa visão? A nossa visão é nos tornarmos fielmente a imagem e semelhança do Senhor Jesus, em todos os seus aspectos. E a nossa declaração de missão é Jesus, ser como Ele e servir como Ele. Diz que aqueles homens ficaram impactados com a clareza e a simplicidade com que o Arno conseguiu colocar a visão que ele tinha para a igreja, para aqueles homens. Eles falaram: se nós mudássemos para Curitiba, com certeza nós iríamos congregar com você. Você tem clareza. O que nós precisamos, queridos, é dar um direcionamento para as pessoas. E se você não tinha um direcionamento, o direcionamento claro é esse: você não está na terra para ser um crente, você não está na terra para ser um evangélico, você está na terra para ser como Jesus, servir como Jesus. Você está na terra para ser filho de Deus. Amém? E nós vamos crescer mais um pouquinho sobre isso hoje. Então vamos ler? Vamos ler. Você quer ler junto comigo aqui? Está escrito assim, ó: pois assim está escrito. Vamos fazer uma pausa aqui, lembrando que nós estamos uma aula agora, né? Assim está escrito. Não foi algo que foi falado, não é algo que foi cogitado, não é algo que alguém teve uma ideia, que talvez, quem sabe, não, querido. É algo que está escrito. Assim está escrito. O primeiro homem, Adão, foi feito a imagem, foi feito a alma vivente. Diga comigo assim: Adão foi feito alma vivente. O último Adão, quem que é o último Adão, querido? Jesus. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Queridos, primeiro Adão, alma vivente. O último Adão, espírito vivificante. Então, alma vivente. O que é alma vivente? Alma vivente é não morto, aquele que está vivo, aquele que nasceu de vida natural. E o que é o espírito vivificante? Espírito vivificante é aquele que restaura a vida no espírito. Ele restaura a vida no espírito. E ele é vivo, espírito vivo. Então, querido, o primeiro Adão, ele foi gerado, ele nasceu. E o último Adão, ele foi feito espírito vivificante. Então, existem dois tipos de Adão. Dois tipos de Adão. O que é Adão? Adão, a palavra Adão pode ser traduzida como vermelho, mas a tradução mais fiel é originador de raça ou originador de espécie. Então, querido, o primeiro Adão, ele foi um originador de um tipo de raça, ele foi um originador de um tipo de espécie, assim igual foi Jesus. Jesus, o segundo Adão, ou o último Adão, melhor dizendo, ele foi um originador de espécie. Queridos, vocês estão entendendo? É muito importante nós entendermos isso. Isso vai mudar, tenho certeza, radicalmente a sua vida cristã. Então, toda a humanidade descendente do primeiro Adão, elas são alma vivente. Toda a humanidade, eu, você, os bebezinhos, todos nós fomos feitos alma vivente. E todos os descendentes do último Adão são espíritos vivificantes. Então, o primeiro Adão, que é alma vivente, ele fala de um homem natural. Um homem natural. O primeiro Adão, aquele que é alma vivente, ele fala de uma vida natural. E o segundo Adão, ou melhor dizendo, não é segundo Adão, é último Adão,
Porque se eu falo o segundo, eu dou a entender que existe um terceiro, um quarto, um quinto. E não, isso não é possível. Então, o último Adão, Jesus, todos esses que descendem do último Adão, são espíritos vivificantes e têm uma vida espiritual. Uma vida espiritual. Então, o primeiro Adão, ele produz vida na alma. O primeiro Adão, nós nascemos já com essa vida na alma. O último Adão, ele promove a vida na onde? No espírito. Por isso Jesus diz a Nicodemos: Nicodemos, importa nascer de novo. Queridos, imagine Jesus, a personalidade e a intensidade de quem ele era sobre a terra, ele falando sobre alguma coisa que era importante. Imagine ele encontrando lá, qual que é o nome do teu filho, André? Encontrando Eric, falando assim: Eric, é importante, Eric, nascer de novo. Se você perguntasse para Jesus assim: Jesus, o que é importante? O que ele ia dizer? É importante nascer de novo. Então Jesus, ele está dizendo assim a todos os descendentes do primeiro Adão, que são os seres vivos: importa nascer de novo. Todos vocês que são dessa descendência precisam nascer de novo, para se tornarem espíritos vivificantes. O primeiro nascimento da descendência do primeiro Adão, ela acontece. Então, você não pediu para nascer, você simplesmente nasceu. E quando você nasceu, você já nasceu alma vivente. Mas para nascer do segundo Adão, para nascer do último Adão, nós precisamos pedir, nós precisamos desejar, nós precisamos querer, nós precisamos entender que nós precisamos ser descendência desse último Adão. É uma escolha que nós fazemos, é uma escolha que nós fazemos. Então, dentro dessa escolha, a palavra de Deus diz em Romanos 10, 9 e 10, que aquele que crê no coração e confessa com a boca que Jesus é o Senhor, esse será salvo. Queridos, por muito tempo nós temos pensado que se eu entendo com a cabeça e eu falo com a boca, eu sou salvo. Isso não é verdade. O que é verdade, querido, é se eu crer no coração. Então ela vem daqui do coração para fora, para a boca. Não é do entendimento para a boca. Daqui a pouco nós vamos entender mais do porquê disso. Porque nós não nascemos da razão, nós nascemos da fé. E a fé, ela nasce no coração. Já que nós vamos falar mais um pouquinho sobre isso. Então, nós precisamos nascer de novo. Só um pouquinho. A vida do primeiro Adão passou a todos os homens. Então, a vida do primeiro Adão, a partir do momento que ele cai, a partir do momento que ele tem a queda ali no Éden, a vida dele é passada a todos os homens. A alma vivente foi passada a todos os homens. E a vida do último Adão, ela é transferida somente para quem? A vida do último Adão, querido, ela só é transferida para aqueles que querem, para aqueles que anelam, para aqueles que desejam ardentemente do seu coração: eu quero viver essa vida espiritual que Jesus, o último Adão, veio me dar. Eu não quero ficar de fora disso. Eu quero nascer do Espírito. Então você pode perguntar assim: pastor, você está nos dizendo que existem dois tipos de pessoas? Sim, existem dois tipos de pessoas: alma vivente e alma vivente e espírito vivificante. De novo, existem dois tipos de pessoas sobre a face da terra hoje. O primeiro tipo de pessoa é alma vivente. E o segundo tipo de pessoa é quem? É aquela que é alma vivente e
Espírito vivificante. Aqueles que conhecem o último Adão e nascem de novo, esses se tornam espíritos vivificantes. Aqueles que conhecem o último Adão, aqueles que nasceram de novo, se tornaram espíritos vivificantes. Pastor, o que eu preciso fazer para me tornar um espírito vivificante? Querido, nada. Oi? Nada. Nós fomos criados dentro de uma cultura de barganha, né? Desde criança lá, né, pai? Se você comer tudo, você bebe o suco. Se você passar de ano, você vai de férias para a casa do teu tio, lá em Tamboara. Olha só que legal. Então nós somos criados dentro dessa cultura de barganha, né? Toninho, se você lavar o carro do pai hoje, você pode sair, agora que você já tem 18 anos, você pode sair com o carro do pai. Se você passar a manhã e a tarde toda lavando o carro do pai, né? O pai vai usufruir disso durante a semana. Você tem 2 horas para sair com o carro durante o sábado. Que legal, né? E nós fomos criados dentro disso. E agora? Agora eu quero me tornar um espírito vivificante. Jesus, o que eu preciso fazer? Eu preciso subir uma escadaria de joelho? Eu preciso carregar uma cruz nas costas até uma certa cidade? Queridos, não. O sacrifício foi perfeito e suficiente. Eu posso ouvir um glória a Deus? Você não precisa fazer mais nada. Não precisa. Mas pastor, quantas horas aí eu preciso orar? Quanto tempo eu preciso passar no monte orando, fazendo jejum? Quanto tempo eu preciso fazer para eu me tornar um espírito vivificante? Nenhum. Como então, pastor, que eu faço para me tornar um espírito vivificante? Você precisa nascer do Espírito. Já vamos falar sobre isso. Quando o último Adão veio à terra, ele trouxe algo, querido, que nenhum outro homem trouxe até então. Nenhum outro. Pense lá, Abraão, Isaac, Jacó, eles não trouxeram. Moisés não trouxe. Samuel também não. Davi, o grande rei Davi, também não trouxe. Salomão também não trouxe. Daniel, Obadias, Zacarias, Malaquias, nenhum desses grandes homens trouxeram. Nenhum desses trouxe. Somente o último Adão trouxe. O que ele trouxe? A vida no Espírito. Lembra quando o Rideu trouxe uma palavra para nós? Ele disse: nós vivemos o melhor tempo de Deus sobre a face da terra. Esses homens anelavam viver esse tempo, onde o Filho de Deus, Jesus, iria trazer e disponibilizar o quê? A vida no Espírito. Queridos, nós somos chamados a viver uma vida no Espírito. Jesus, querido, agora preste atenção nessa frase. Jesus, ele trouxe uma nova dimensão da existência do ser humano. O queridos, Adão, originador de raça, originador de espécie. Esse último Adão, ele trouxe uma nova perspectiva de existência para nós. A vida é eterna, algo que transcende a materialidade. Você consegue entender a profundidade dessa frase? Você consegue entender a profundidade do que Jesus veio fazer? Jesus, ele não veio criar um clube de regras. Ele não veio criar uma instituição. Não. O que ele veio foi trazer a vida no Espírito. Passamos a ser descendentes do Pai através de Jesus. Antes nós não podíamos chamar Jesus de Pai. Você pega o livro de Gênesis e lá começa assim: no princípio criou Deus o céu e a terra. Um outro livro que começa dizendo assim, no princípio, sabe qual é? O livro de João. O livro de João diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O primeiro princípio aqui em Gênesis fala do princípio da biogênese, o princípio da criação, o princípio de todas as coisas. E o que fala aqui no princípio de João, quando João fala no princípio era o Verbo, o que ele está falando? É o princípio do quê?
o princípio da paternidade. Nunca na história havíamos chamado Deus de Pai. Deus era Deus, alguém distante, alguém até impessoal, e para algumas pessoas ainda continua sendo alguém impessoal. Agora Jesus veio trazer a vida no Espírito, e dentro dessa vida no Espírito, agora nós podemos chamar Deus de Pai, alguém pessoal, alguém que nós temos e temos o privilégio de estar na presença. Que tempo? Que hora? No final da tarde? A todo tempo, a todo tempo, a hora que você quiser. Pense no melhor tempo de Deus que nós vivemos é hoje. Além das crises, apesar das crises, apesar das aflições, apesar das dores, apesar das tormentas, nós vivemos o melhor tempo de Deus para o ser humano. Amém. Aleluia, tem um crente aqui. Então, querido, você que é alma vivente, espírito vivificante, diga assim comigo: eu não sou uma pessoa comum. Agora diga com convicção: eu não sou uma pessoa comum. Eu sou um sucesso. Diga de novo: eu sou um sucesso. Agora diga assim: eu não sou apenas o que os olhos veem. Agora diga convicto: eu não sou apenas o que os olhos veem. Eu não sou apenas o que as mentes pensam. Eu tenho a vida de Deus em mim. Eu tenho a vida de Deus em mim. Eu tenho a vida de Deus em mim. Aleluia! Glória a Deus! Você não é uma pessoa comum, querido. Você não é uma pessoa comum. Você precisa crer no que eu estou dizendo. Você tem o Espírito de Deus em você. Rafão, você tem o Espírito de Deus em você. Jean, você tem o Espírito de Deus em você. E Deus vai fazer muita coisa através da sua vida, querido. Se prepara, porque Deus vai levantar você muito alto. Você tem passado por dores e aflições, porque isso é necessário para esse tempo. Você crê nisso? A vida de Deus está em você. Em você. Você é um espírito vivificante. Aleluia. Então, o que eu e você precisamos aprender agora? Nós precisamos aprender a viver a vida dos vivificados, 24 horas por dia. Que tempo? 24 horas por dia. Às vezes nós vivemos uma vida de espírito vivificado somente nas 3 horas que nós passamos aqui durante o domingo. Mas não, agora nós vamos começar a viver como espíritos vivificados 24 horas por dia, em todo tempo, em todo lugar onde a gente for, dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, dentro da escola, na rua, como espíritos vivificados. Esse espírito que traz vida para outras pessoas. Hoje, conversando com o pessoal do louvor, na imersão do louvor, a gente estava falando lá que ovelha sadia, ela dá cria. Você tem gerado vida? Amém? Amém? Uma crente ali. Nós mudamos de reino, querido. Aleluia! Nós fomos transportados do império das trevas e transportados para o reino do Filho do amado. Aleluia! Mas muitos de nós não sabemos nos comportar nesse reino. Queridos, preste atenção. Aqui o Maurício já viajou para um outro país. Quantos aqui já viajaram para outro país? Não, não é o Paraguai, não. Abaixa a mão. Mas eu estou brincando. O Paraguai também vale.
de um avião, ela aceita entrar dentro de um avião, né? Ela tem a sua vontade de ir para aquele lugar, e agora ela entra dentro do avião e ela vai lá e ela pousa em um outro país. Quando ela pousa em um outro país, qual que é o primeiro choque cultural que ela tem? O quê? A língua. A língua. Ui. Foi perguntado para as pessoas do retiro dos jovens: ei, gostou do retiro dos jovens? Eu não sei nem quem foi, não quero nem saber quem foi. Diz que o sujeito lá falou assim: eu gostei do retiro, só não gostei do papai falando em língua. Queridos, sabe o que nós tínhamos que falar para a pessoa? Com todo carinho e amor: importa-vos nascer de novo. Importa-vos nascer de novo. O homem natural não entende as coisas do homem natural, do homem espiritual, porque eles são loucura. Assim que diz a Bíblia. É loucura, querido. Não tem lógica. Se 2 mais 2 é 4, porque você está falando em língua. Fica tentando encontrar a lógica das coisas, né? Não vai encontrar, desculpe. A lógica você encontra em retrospecto. A fé é assim, querido. Você dá um passo onde não tem nada, né? Você está aqui, e aqui é um abismo, e você dá um passo no vazio, e você encontra chão onde não existe, e você começa a caminhar, e você não entende, você está andando em fé. Quando que você entende? Quando tem lógica? Quando você chega no destino e você olha para trás, você fala: é assim. Você já passou por isso? Você tem histórias para contar desse jeito? Que você teve que agir em fé sem entender, e quando você chegou no destino onde era para você chegar, você olhou para trás e você entendeu. Uma vida de fé, querido. Então, querido, nós fomos transportados, nós fomos mudados de reino. E a primeira coisa que nós encontramos quando nós mudamos de reino, o primeiro choque cultural é com a língua. É com a língua. Então não se escandalize, querido, porque existem pessoas que estão trocando de reino do seu lado. Aleluia. Pessoas que vão falar em outras línguas. Isso é natural, isso é bíblico, querido. Isso faz parte de uma vida no Espírito. Querido, isso é tão comum no reino dos vivificados que as pessoas nem se escandalizam mais. Se escandalizam quem? O homem natural, o alma vivente. Então, querido, viver a vida no Espírito. Então nós temos 2 coisas aqui: alma vivente e Espírito vivificado. E aqui, exatamente no meio, encontra a nossa grande guerra. Aonde eu vou viver? A vida na alma ou a vida no Espírito? Onde que eu vou viver? Olha para mim, não perca sua atenção. A alma, querido, ela é composta de 3 coisas, 3 aspectos: mente, vontades e emoções. E, queridos, a alma, ela aceita muito bem viver sobre 2 alicerces. Ela aceita numa boa, numa tranquilidade tremenda, viver sobre 2 alicerces. Preste bem atenção. A alma, ela vive muito bem sobre a base, sobre o alicerce da filosofia. A filosofia, ela é impulsionada pela razão. Então, se você começa a filosofar, a alma, ela se sente muito bem. Por quê? Tem lógica, tem nexo as coisas. E a alma, ela também aceita muito bem viver sobre a base, sobre o alicerce da ciência, que é impulsionada, que é levada pelo experimento. Então a ciência, ela faz o remédio, por exemplo, lá o Anador, ela tem todos os componentes e é feito o experimento. Aqui no Brasil, é feito um experimento lá na Austrália, é feito um experimento na Ásia, nos Estados Unidos, na Europa,
E o mesmo experimento que foi feito aqui é feito lá e é válido. A experiência, ela dá certo em qualquer lugar. A ciência é exata. Agora, queridos, o que a alma não aceita viver? A alma não aceita viver. A alma não aceita viver a vida da teologia, que é impulsionada pela fé. Porque não tem lógica. Eu me encontrei com um juiz federal, uma das pessoas mais inteligentes que eu já conversei na minha vida. E além dele ser juiz federal, ele é coordenador de todos os juízes federais aqui do Noroeste. E eu conversando com ele sobre justiça, entendendo um pouquinho mais sobre justiça, e conversando ali, ele falou assim: o que você faz? Eu falei: eu sou pastor. Ele: muito prazer, eu sou ateu. Muito prazer. Ele: então, eu creio no evolucionismo. E você? Eu falei assim: é mais do que óbvio, é quase mais na cara do que barba que eu creio no criacionismo. Eu creio que Deus criou todas as coisas. Ele: então tá bom, então vamos conversar. E começamos a conversar aqui. Pensa numa conversa de alto nível. E ele começou a falar de filosofia, falou de Platão, falou de Sócrates, Aristóteles, e eu não conheço mais nada de filosofia. Só aquela porção que ele falou que eu conheci. Parece que Deus faz as coisas certinho, né? E aí conversamos. Aí eu falei para ele assim: sabe, doutor Pedro, o homem, ele pode viver sobre 3 colunas do conhecimento humano. A primeira coluna é a coluna da razão, a coluna da filosofia. E ela é ótima, ela é válida, é necessária. Mas o homem também ele pode viver sobre a coluna da ciência, que é sobre o experimento, sobre o entendimento, sobre as exatas. Só que o homem também pode viver sobre a coluna da teologia, da fé. Sabe o que eu acho maléfico, doutor Pedro? É a pessoa abandonar uma dessas 3. Porque isso é um tripé. Isso te ajuda a manter em pé. O ruim, doutor Pedro, é nós tirarmos um desses e queremos se apoiar só em 2. Nós não conseguimos ficar em pé. Ele ficou me olhando, ficou pensando. Falou assim: onde que é a tua igreja? Aí eu falei para ele onde era a igreja. Ele falou assim: que pena que eu estou me mudando, eu queria conhecer mais sobre isso aí. Então, queridos, existem algumas pessoas que são extremamente intelectuais, que vão precisar de bagagem sua para levar elas a Jesus. Uma pessoa dessa você não leva ela emocionalmente. Pode tentar tocar o coração dela, não vai conseguir. É no intelecto. Agora, queridos, voltando aqui, a alma, ela não aceita viver pela fé. E o que é fé? A fé, Hebreus diz que é a certeza das coisas que eu espero. É a certeza das coisas que eu espero. E a convicção dos fatos que eu não vejo. É a convicção de fatos que eu não vejo. E diz que a única forma, querido, de agradar a Deus. Quem aqui gostaria de agradar a Deus? A única forma de agradar a Deus, diz lá em Hebreus 11:6, que de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. No entanto, aqueles que se aproximam de Deus precisam crer que Ele existe e que Ele é galardoador, que Ele é presenteador daqueles que o buscam. Queridos, viver uma vida como alma vivente é muito difícil. É muito difícil. Nós já vivemos. Eu vivi 28 anos como alma vivente. Eu conheci Jesus eu conheci a igreja em 93 e eu conheci Jesus em 2005. Vocês estão me entendendo o que eu estou falando? Alma vivente. Alma vivente. E queridos, eu tenho certeza que aqui dentro, querido, tem gente cansada de viver vida de alma vivente, sendo sobrevivente. O que Deus tem para nós, o que Jesus veio nos dispor, ou nos disponibilizar, é uma vida no Espírito vivificante. Não é só um renascer do teu Espírito, mas é o teu Espírito renascendo tem tanta vida para fazer viver a vida de outras pessoas, para acender o Espírito de outras pessoas. Jesus disse
que Ele der, Ele será como uma fonte a jorrar para a vida eterna. Lembra lá que o pastor Anderson falou com a gente aí? Há 2 semanas? Queridos, o que nós queremos ser? Alma vivente ou espírito vivificante? Só que, como eu disse, querido, a alma vivente, ela não quer viver uma vida na fé. Ela não quer viver uma vida naquilo que ela não consegue ver e esperar. A vida na fé, ela não... Desculpe. A vida na alma, ela não quer viver uma vida em convicção e certeza de fatos que ela espera ou que ela é convicta. Isso toda uma bagunça, eu espero que vocês tenham entendido. Vamos de novo? Então a alma, querido, ela não quer viver uma vida na fé. Não quer. O que é esse negócio de falar em língua aí? O que é esse negócio aí, Senhor? Eu não gosto desse negócio aí de falar em língua. Eu não gosto. Não é uma questão de gosto pessoal, querido. É uma questão de reino novo. Aleluia! É uma questão de reino novo. A pessoa fala, o que é esse negócio aí de repousar no Espírito? Isso aí não é capeta, pastor? Eu pensava assim, se cair para frente é capeta, certeza. Mas se cair para trás, aí é de Deus. Mas se cair para o lado, aí deve ser meio de Deus. Certo dia tem uma mulher de fé buscando a Deus, entender isso. E ela chegou em casa lá e batendo papo comigo, ela falou assim, pastor, isso é de Deus ou não? Eu disse assim, queridos, quando não for de Deus, tenha certeza absoluta que você vai saber, você não vai ficar na dúvida, quando não for de Deus. Porque o bicho é escandaloso. Agora, das duas, uma, querido. Em tempos de avivamento, preste bem atenção, que é o que nós estamos começando a viver. Em tempos de avivamento, acontecem algumas coisas. Os purificados se purificam mais ainda, e os sujos se sujam mais ainda. Nos tempos de avivamento, aqueles que são santificados, eles transcendem. A iluminação, parece que essa vida do Espírito, ela transcende a materialidade dele. Parece que você consegue enxergar a vida no Espírito, na vida da pessoa. Encontrando aí, conversando com alguns jovens que voltaram do retiro, pastor, nós estamos ganhando alma para Jesus aí. Foi lá pro aeroporto, levar lá, ganhei um cara e a minha vizinha ganha a minha vizinha. Querido, é vida que transcende, que faz vida, que gera vida. Ovelha saudável, ela gera vida. Então, queridos, o que nós precisamos? Jean, coloca lá para mim lá, por gentileza. João 3. Abra lá. Bom, se você quiser, pode acompanhar aqui comigo. João 3, 1. Olha só. Havia certo fariseu. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Olha só, havia entre os fariseus uma das seitas mais intelectuais, mais profundas em Bíblia. Diz que esses homens, eles sabiam recitar grandes porções da palavra de Deus sem usar as escrituras. Diz que esses homens, querido, eles sabiam, até os seus 14 anos de idade, eles já sabiam falar Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio e Números, tudo de cabeça, querido, tudo de cabeça. Pensa no pessoal que conhecia a Bíblia. E esses homens, esse fariseu chamado Nicodemos, um dos principais, ele não era um homem comum. Os comuns faziam isso que eu te falei. Agora ele não era um homem comum. Diz que ele fez o quê? Vai lá, Jean. Próximo. Este de noite foi ter com Jesus. Ele disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Queridos, olha o papo do cara. Ele reconhece Jesus como mestre. Ele diz, chega e fala: Rabi, eu sei que o Senhor é mestre, e que o Senhor, deixa eu ler, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Queridos, você consegue identificar uma palavra que vem da parte de Deus? Esse homem sabia. Às vezes tem gente que manda mensagem: pastor, dá uma olhada aí nessa mensagem. E você olha aquilo e você fala assim: mas isso não é da parte de Deus.
Por que essa pessoa está ouvindo isso? Será que ela não consegue entender que isso não é da parte de Deus? Não, pastor, ele é um pastor. Querido, não vem da parte de Deus. Esse homem sabia, querido, identificar. Rabi, nós sabemos que tu és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Olha só o que esse homem faz, querido, um dos principais. Diz que Jesus ele era odiado de muito desses religiosos. E agora um dos principais. Eu estava conversando com o meu pastor agora, essa semana ele falou sobre isso. Um dos principais chega para ele e fala assim: eu sei que tu és mestre e que vem da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais se Deus não estiver com ele. O que ele fez com Jesus? Exaltou Jesus, né? O que um homem espiritual faz quando um homem carnal elogia? Olha só, próximo versículo. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, e se alguém não nascer de novo, não pode o quê? Não pode o quê? Não pode ver o reino de Deus. O que é isso? Uma pessoa te conhece? Catuí, você é evangélico? Você é crente? Você é lá da Caminho Vivo, lá do pastor Ailton, lá do Sofado? Oh, aquela igreja lá é uma bênção, hein? Querido, você conhece Jesus? Eu não tenho tempo para ficar dando mole para bajulação. Eu quero saber se você já entrou no reino. Quero saber se você já viu o reino. Quero saber se você já é uma nova pessoa. Se você tem um novo nascimento. Nós não perdemos tempo. Ser como Jesus. Ser como Jesus. Eu não perco tempo de apresentar Jesus para as pessoas. A partir do momento que aquela pessoa me reconhece: ô Maurício, tudo bem? O que você faz? Publicidade. O que mais você faz? Eu sou líder de jovens. Líder de jovens? Que bênção, hein? É sempre bom falar de Deus, né? Que legal. O que o Maurício tem que fazer? Você já conhece Jesus? Você já nasceu de novo? Querido, não perca tempo, seja como Jesus. Não perca tempo. É uma deixa. A pessoa reconheceu você como filho de Deus, na hora. Você já conhece Jesus? Você já nasceu de novo? Você já teve uma experiência espiritual com Deus? Olha só o que esse homem continua dizendo. 4. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Jesus estava falando com ele aonde? No nível espiritual. E o homem estava falando com ele no nível terreno. Querido, isso vai acontecer. Acontece direto. Às vezes eu estou conversando com uma pessoa, eu lanço uma palavra espiritual, a pessoa ela responde na carne, no bife, né? No bife. Será possível eu entrar na barriga da minha mãe e nascer de novo? Querido, não tem nada a ver com isso. Agora olha só, para a gente fechar o pensamento de hoje. 6. É nesse. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do não pode o quê? Ai, tem diferença, pastor? Se não tivesse Jesus, não tinha falado. Uma coisa, querido, é ver o reino. Outra coisa é entrar no reino. Como que eu nasço de novo? Eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus e eu vejo o reino. Eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus e eu vejo o reino. Como que eu entro no reino? Quando eu nasço da água e do... Queridos, nós queremos... você pode ir, por favor? Nós queremos hoje disponibilizar um espaço, querido, para talvez, quem sabe, você nascer no Espírito. E queridos, quando nós somos transportados de um terreno ou de um reino para outro, algumas coisas da cultura que não eram mais daquela cultura da alma, elas começam a acontecer. Queridos, as pessoas falam assim: pastor, por que esse negócio aí de cair no Espírito? Querido, eu lembro, eu sou faixa preta de jiu-jitsu, para quem não sabe. Eu falava assim: que vai me derrubar o quê, rapaz?
Esse pastorzinho magrelo aí, você acha que vai pôr a mão na minha cabeça e vai me jogar para trás? Eu pedi para ele. Colocava um pezão atrás, outro pezão na frente, jogava o corpinho na frente. E ele vinha e colocava a mão na minha cabeça e eu... Vai me derrubar, não. Eu achava que os outros iam me derrubar. O pastor não está aqui para te derrubar, querido. O pastor não está aqui para te derrubar. O pastor não está aqui para te empurrar. Sabe para que nós estamos aqui? Para disponibilizar para você a vida do Espírito. Para que você comece a viver uma nova vida no Espírito. Jesus ele veio trazer isso, querido. O primeiro Adão, ele era alma vivente, ele vivia na alma. Ele vivia pelas suas emoções, ele vivia pelo seu intelecto, ele vivia pelas suas próprias vontades. Agora Jesus ele veio para trazer uma nova vida. Ele veio nos fazer espíritos vivificantes. Espíritos vivificantes. Não tem quase nada a ver mais com aquela antiga vida. Paulo ele entendeu isso em 2 Coríntios 5,17. Ele diz assim: e se é assim, querido, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas da alma já se passaram, e eis que tudo se faz novo. Tudo se faz novo, querido. Quando que tudo se faz novo? Quando a vida do Espírito ela entra dentro de você. Quando você nasce do Espírito. E queridos, o que mais Jesus deseja é que as pessoas vivam uma vida no Espírito. Que a gente deixe de viver, querido, uma vida na alma. Deixe de ser apenas alma vivente. Nós nascemos aqui, nós não tivemos como escolher. Mas agora nós podemos escolher. Quem quer, quem deseja, quem anela isso? Eu quero viver uma vida no Espírito. Eu não quero ver, querido, o reino acontecendo ao meu redor e eu não entrar. Eu quero viver. Eu lembro, querido, enquanto eu ficava lá, fazendo todas as forças que eu podia para me manter em pé enquanto os meus amigos caíam, eu ouvi uma doce voz que falava aqui dentro, não falava no meu ouvido, falava aqui dentro, falava assim: filho, se renda. Eu não vou invadir as suas vontades. Se você não quiser, querido, Deus não vai te passar uma rasteira. Não vai. Mas eu me lembro, querido. Eu me lembro. E eu me emociono quando eu lembro. Que o dia que eu me rendi, que aquele homem, querido, que era cheio de paradigmas, se rendeu. Eu falei assim: tá bom, Deus, eu vou deixar isso acontecer. E eu simplesmente me rendi. Quando meu corpo foi descendo, quando ele passou no ângulo de 45 graus, que não tinha mais como voltar, quando eu achei em fé, o Espírito de Deus me pegou no meio do caminho. Porque é assim que acontece, é assim que acontece. Qual que é o maior de todos os milagres? Você pode me dizer? É o milagre da salvação. Como que o milagre da salvação, o maior de todos os milagres, ele acontece? Ele acontece a partir de uma ação sua. Você confessa com a boca e a salvação pela fé, ela entra na sua vida. E aí, o restante de todos os outros milagres, querido, que quase não se comparam em nada com o milagre da salvação, nós queremos que Deus toque-nos primeiro. Isso não é possível, querido. Deus vive sobre um princípio. A Bíblia diz lá em Tiago 4,8, ele diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele vos chegará a vós outros. É você que se achega a Deus. E na intensidade com que você se achega a Deus, Deus se apresenta a você. E Deus, Ele quer se apresentar para cada um de nós. Queridos, às vezes a gente fala assim: pastor, mas eu não sou digno, você não sabe o que eu tenho vivido. Querido, não é porque você é perfeito ou imperfeito. Na verdade, é porque nós somos imperfeitos que nós precisamos do Espírito. É por causa que nós somos imperfeitos. E Ele deseja tocar aqueles que têm a consciência: Deus, eu sou imperfeito e eu preciso do Teu Espírito. Eu preciso nascer do Espírito. Eu preciso
Uma alma que fica, não, tem mais, querido, tem mais. Queridos, mais de 100 vezes eu caí, eu não tenho vergonha de falar isso. E eu vivia falando, querido, para que isso? Qual que é a finalidade? Qual que é o propósito? Eu vou fazer umas perguntas difíceis. Eu vou falar sobre o propósito disso daqui a algumas semanas. Mas para agora, para o hoje, importa-nos nascer de novo. Nascer de novo onde? Nascer de novo no Espírito. Nós perdemos esse Espírito lá no Éden. Meu Espírito não agirá para sempre no homem. E Jesus, ele veio e rogou ao Pai para que o Espírito viesse a nós e vivificasse o nosso Espírito. E querido, você quer saber do desejo de Deus? Quer saber da vontade de Deus? Ele quer vivificar o seu Espírito. Querido, todos os nossos problemas ficam desse tamanho quando você é vivificado no Espírito. Fique de pé, por gentileza. Eu fico imaginando Nicodemos, esse príncipe da sinagoga, esse fariseu que conhecia muito da Bíblia. Era um homem da igreja. Ele era um homem que ficava o tempo todo dentro da sinagoga. E Jesus chega para ele: Nicodemos, você que conhece muito bem a sua igreja, a sua doutrina, é necessário você nascer de novo. Eu fico imaginando Nicodemos perguntando assim: como que eu faço isso? Jesus, como que eu nasço no Espírito? Na presença de Deus. É na presença de Deus. Eu quero convidar aqui à frente somente aqueles que anelam, aqueles que desejam. Eu quero viver uma vida no Espírito.